Ah, espero que todos estejam bem. Um minutinho aí. Todos, né? Da nossa primeira VA. Olá, Kélita. Olá, Valdoir, Luana, Luiz, Samira, Fernanda. Sara também, muito bem-vinda. Tati. Hoje eu estou aí no tratamento, como eu disse para vocês, mas já estou um pouco melhor e com carinho, eu estou aqui, já estou me recuperando. Boa noite, Jussara. E quero deixar registrado que se tiver, além da devolutiva, alguma dúvida, pode registrar aí que eu respondo a todos. E hoje nós vão te ver também, Jussara. Nós vamos fazer essa devolutiva com tranquilidade. E eu também deixei na nossa aula de hoje material para leitura e atividade também, tá? Compartilhando com vocês nossa primeira VA aqui ao lado. Então, espero que tenha sido uma VA muito tranquila. E vamos às questões. Opa! Oi? Pode falar, Luana. Professora, Oi. a questão do trabalho, eu tô com muita dúvida. Sobre o que é para fazer exatamente no fórum que você abriu. Vocês vão postar o fluxograma. Ah, é só o fluxograma que é para ser postado. Só o fluxograma, tá? Ah, não. Certinho, então. Hoje eu vou estar trazendo a devolutiva para vocês da nossa VA. Já estou bem melhor, como eu disse. Se alguém quiser falar algo, fica à vontade. E a atividade é para vocês fazerem um fluxograma e lerem o material. Vocês receberam? Deu para entender qual é o material? Se quiserem, eu abro aqui dentro da atividade. Só um minutinho que eu vou abrir aqui a tela. Então, a nossa atividade. Vocês querem que eu abra dentro do AVA? Não sei se foi a Luana que pediu. Foi eu, professora, mas agora eu já entendi. É porque eu achei que era para fazer uma outra coisa em relação ao texto que Fluxograma. você postou. Fluxograma. Ah, não, Você sabe certinho. fazer, Luana? Sim, eu já até fiz ele, é só postar aqui, então. Eu coloquei antes, porque a minha falta de ar estava muito constante. E eu não queria que vocês fossem prejudicados com relação à nota. Aí, o que eu fiz? Eu fiz a atividade antes, com antecedência, e já postei.
para que vocês pudessem ir fazendo aos poucos. E hoje, depois desse nosso retorno, vocês podem continuar fazendo e postar lá, tá? Inclusive o prazo eu vou abrir, ainda vou estender um pouco mais para que vocês possam fazer até a nossa próxima aula. Fica bom para vocês assim, Luana? Sim, fica bom sim, professora. Obrigada. Tá bom. Vocês estão conseguindo me entender direitinho? Dá um joinha aí. Ótimo, Valdoir. Sim, Que bom, que bom. Então não precisa abrir o AVA para mostrar para vocês, né? precisa não, Não, ficou bem professora, tá, explicadinho. Tá bom. tá tudo bem explicadinho. Então eu vou abrir a nossa VA e aí eu vou conversando com vocês, questão por questão. Caso tenha alguma dúvida, pode dizer, professora, eu não concordo. Nós estamos aqui para a gente fazer esse feedback com relação à nossa avaliação, tá? Então eu vou do lado a nossa VA, questões, de acordo com o que eu fui fazendo, eu vou lendo para vocês e a gente vai tirando as dúvidas relativas à nossa verificação. A questão número 1 diz assim: com relação ao crime de peculato, analise as afirmativas abaixo e dê valores, né? V para verdadeiro e F para falso. O crime de peculato está no rol dos crimes hediondos, gente? Sim ou não? Não está. Então, essa alternativa é uma alternativa falsa. B. No peculato culposo, a reparação do dano, se procede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz da metade a pena imposta? Sim, de acordo com o Código Penal, é justamente o que acontece, a consequência referente a essa reparação do dano, neste momento oportuno. Os crimes funcionais são sim chamados delicto em ofício, conforme nós conversamos em nossas aulas, né? Então, aqui o gabarito fica F de falso para o crime de peculato está no rol dos crimes hediondos porque não tem previsão na lei dos crimes hediondos, e as outras duas alternativas são verdadeiras. Alguma dúvida com relação à primeira questão? Ó, o funcionário... Não, tá tranquilo, Cris. Tá ótimo, Jussara. O funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou que desviá-lo em proveito dele ou do outro, responde pelo delito de peculato. É justamente as nossas aulas, as nossas últimas aulas. Dia X, funcionário público, no dia X, Armando, que é funcionário público, olha o que ele faz. Ele deixa as portas abertas, chaves na ignição de um carro oficial, que for estacionado na rua 19. Acontece que o carro oficial, ele foi furtado após essa conduta. Olha que conduta estranha desse funcionário público. Ele estacionou o carro na via pública, deixou tudo aberto, chave na ignição. Então, nessa situação, em tese, incorre no crime de peculato. Ele é funcionário público, ele simplesmente deixa esse carro que é público com tudo aberto dessa forma. Então, aqui, em tese,
praticou peculato. 4. Januário, servidor público estadual. No dia XY, ele apropriou-se de um computador, do qual ele tinha posse, em razão do cargo dele. Nós sabemos que, a depender do cargo, alguns acessórios são, na verdade, inerentes. Né? Então, há um acesso maior para quem está naquele devido cargo. Então, se eu estou falando que Januário, ele, enquanto servidor público estadual, ele tem acesso a computador, ele tem acesso a bens, que eu, que não sou servidora pública, eu não vou ter o mesmo acesso ali. Então, o que ele faz? Em razão desse cargo que ele tem, público, ele pega, né? Ele se apropria de um computador e entrega de presente para a querida esposa, né? Olha só. Então, qual tipo penal, né, desse crime praticado? Se a gente for ler à luz do Código Penal, ele está praticando o quê? Hein, Valduir? Abre aí pra gente. Faz um comentário. Sinceramente, fui atender uma ligação que eu desliguei da pergunta. Bom, lê a questão 4 pra gente e faz um comentário, por favor. Estou pelejando para lembrar o nome, sei que é peculato agrupado com outro determinado crime, que eu estou tentando lembrar o nome, que agrupa os dois crimes ao mesmo tempo. Tá certo. Aqui, você pode me responder só peculato, tá? Por quê? Porque, em razão do cargo dele, né, ele se apropria desse bem. Então, olha as alternativas, ó. Tem a letra E, peculato. Então, ele praticou o quê? Peculato, né? A5. Historicamente, o crime de peculato, ele decorreu-se de onde? Direito romano, lembra? E quem subtraísse coisas do Estado era reprimido com penas, como o trabalho nas minas e até mesmo pena de caráter capital, como o caso de penas de morte. Não se punia em razão da qualidade do sujeito, mas pela condição da coisa desviada, subtraída, que era a coisa pública. É um artigo, né, do Luiz Fernando Pereira, com acesso aí dia 15 de setembro, que justamente traduz essa história do crime de peculato, essa reprimenda, inclusive com pena de morte. Então, essa questão seria uma questão para analisar se é verdade ou se estamos diante de um caso falso. Mas é verdade. Realmente, historicamente, o crime de peculato, ele decorre-se do direito romano nestas condições. Então, é verdade, é uma questão verdadeira. Parabéns para quem acertou. 6. A questão do Ricardo. Ricardo, servidor público municipal, após sua função de ter sido alterada, a devolver um notebook. Então, ó, ele teve a função alterada,
e aí ele foi devolver um notebook do município que ele tinha em função de quê? Do cargo, né? Do cargo público que ele atuava. Que ele, na verdade, tinha sido cedido para ele exercer o cargo dele, mas ele não ia executar mais aí para a prefeitura municipal. Então, nesse caso, ele vai responder pelo quê? Olha só, ele é servidor, ele fala, olha, não quero devolver, não. Então, ele não quer devolver o notebook. E aí, o que é isso? O que ele está fazendo com esse notebook? Artigo 312. Vamos lá, no 312? 312, parágrafo 2º, ó. Se o funcionário, ó, 312, peculato, aqui, ó. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Ou, ó a segunda parte, desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, nessas condições aqui, nós temos o quê? Nós temos um tipo de peculato, né? Que foi, na verdade, o desvio desse notebook. Então, esse peculato desvio, ele tem previsão no artigo 312, segunda parte do Código Penal. Uma questão bem simples de ser analisada. Ó, 7. Funcionário público, por trabalhar em determinada função específica, olha o que ele faz. Ele furta. Aqui eu já dei toda a dica para vocês. Ele é funcionário público, ele furta de forma direta e objetiva, objetivo equipamentos de informática. E quando acaba o expediente, ele leva para onde? Ele leva para a residência dele. Haja vista que o computador dele em casa está com a placa queimada. Olha só que situação, né? Ele com a placa queimada se apropria de um bem que, na verdade, é um bem público. Então, aqui nós estamos diante de quê? E aqui eu falei que ele furtou. Então, é um peculato. Peculato, furto. Artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Questão 8. Diamantes. João dos Diamantes, mais uma vez funcionário público. Ele inseriu dados falsos nos bancos de administração pública. Olha a finalidade que ele queria: obter vantagem indevida para si, mesmo que essa conduta dele causasse dano a outra pessoa, o que não importava. Então, a conduta dele se molda onde? Olha lá, artigo 313, vamos ler, do Código Penal. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Olha a penalidade aí, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, houve o quê, na verdade? Aí, aqui, pessoal, esse é o 313A, né? Na verdade, a inserção desses dados. E nós temos também, na verdade, esse que eu acabei de ler, o 313 caput, né? Mas nós temos também o 313A. E olha o que diz o 313A. Inserir ou facilitar um funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar, excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou de bancos da administração pública. Com que finalidade? Obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. 313A, né?
que aconteceu aqui, ó? Tá vendo? Que, na verdade, nós temos o 313A mudou, só que, então eu vou levar em consideração quem tanto marcou a A quanto a letra E. Tá? Então, as duas servirão de gabarito para nós. Justamente por quê? Por conta do título que estava à frente, que na verdade talvez algum aluno tenha tido alguma dúvida, então eu vou levar em consideração tanto a letra A quanto a letra E. Caso alguém tenha marcado essa letra 8 e não tenha sido pontuado, pode me passar o nome através da representante, porque é observação. 6. Serão ação, caso a pontuação é para vocês, ok? Dá um joia aí. Estão conseguindo entender? Ótimo. Então, ótimo, Valdoir, isso mesmo, tá? As duas alternativas são consideradas, tá? Questão 9. Jonas, servidor público de uma determinada secretaria da Fazenda, aproveitando que ele estava sozinho no departamento de trabalho, no final do expediente, quando uma pessoa se dirige até ele, insistindo em pagar em dinheiro o débito referente à dívida de Jonas, a dívida que Jonas verificou inexistente, junto àquela secretaria que ele estava. Aproveitando-se do equívoco, Jonas recebeu o dinheiro, apropriou-se do valor, sem chamar a atenção do devedor de que o pagamento deveria ser efetuado em outro órgão. A conduta de Jonas, ela se amolda no peculato e estelionato. Por que peculato e estelionato? Porque Jonas, ele se apropriou de um valor que, na verdade, não era devido naquela secretaria, ele não chama atenção, e por ele ser funcionário público, peculato. Agora, a modalidade é porque ele se aproveitou, na verdade, ele levou o outro a acreditar que realmente ele deveria pagar. Então, ele obteve essa vantagem, né? Essa figura estelionatária. E aqui, ligado ao crime de peculato. Então, totalmente verdade, tá? Gabarito, verdade. Questão 10. Jururu omitiu em documento particular declaração que dele devia constar, com o fim de que alterar a verdade sob fato juridicamente relevante, à luz do Código Penal
Jururu responde por falsidade ideológica. Por quê? Porque o documento era particular, ele omitiu nesse documento, ele alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, à luz do Código Penal, Jururu incorrerá na conduta tida como falsidade ideológica. Ok? Então, vamos continuar. Tina, o que ela faz? Ela substituiu a fotografia em documento público de identidade. Haja vista que ela perdeu o documento, acreditava que estava precisando com urgência de um documento de identidade, então ela fala, quer saber? Vou substituir aqui a fotografia nesse documento e pronto. Opa! Não posso fazer isso. O indivíduo não pode fazer isso, porque ele vai incorrer em qual tipo penal? Falsificação de documento público. Identidade é um documento público. Verdade. Totalmente verdade. Questão 12. Johnny Ralph, ele é conhecido, olha só o apelido dele lá. Enganador. Olha o bairro. Bairro dos Malandros. Ele pega uma nota, ó, de R$2. E ele pega a caneta, eu tô aqui com lápis, mas ele pega a caneta e ele escreve lá 200. E ele vai lá no bar do Tião, o bar da esquina lá, ó, pagar uma conta. Quando o Tião recebe essa nota, ele percebe que se tratava de uma alteração muito mal feita. O que é isso? O que é isso aqui que eu expliquei nas nossas aulas? É um erro visto a olhos nu. Que tipo de erro é esse? Erro grosseiro. Então, todas as vezes que eu estiver diante de uma conduta ligada aqui aos crimes contra a administração pública, como a gente conversou, fé pública, e eu percebo no caso concreto que se trata de um erro que é muito grosso. À luz das decisões dos tribunais superiores, a configuração do delito de moeda falsa, gente, ela não é tipificada quando a falsificação for grosseira. E aqui é totalmente grosseiro essa nota, que ao invés de ter lá R$2, está rasurada a caneta com 200. Então, uma pessoa de comum conhecimento, ela percebe o quê? Ela percebe justamente o erro grosseiro. É visto a olhos nu. Então, esse contexto é um contexto que verdadeiro, tá? Questão 13. Adquire, vende. Professora, Oi, pode falar. uma interpretação, que aí, essa aí, onde que vai? Configura como delito de moeda falsa. Não se enquadra na falsificação grosseira. Aí essa aí está enquadrando na falsificação grosseira. Esse não se enquadra. Tá. Vamos conversar um pouquinho, Valdoir. Olha só. O que acontece aqui? Vamos ler a parte final, tá? Ao receber a nota, Tião percebe que se tratava de uma alteração muito mal feita, mas deseja saber, à luz do Código Penal, se a conduta de Johnny se enquadra como moeda falsa. Então, no causídico, o que a gente percebe?
a gente percebe que Tião, o dono do bar, ele tá, opa, será que isso aqui se enquadra como moeda falsa? E aí a questão, se ela parasse aqui, ó, estava incompleta, né? Mas aí continua. Então, ó, à luz das decisões dos tribunais superiores, qual é a resposta? A resposta para quem? Para a questão de Tião, para o impasse, então, X da questão aqui, ó. Esse é um complemento Agora, correto, entendi. muito Negócio que importante, já Valdoir. pela metade. Ah, tá vendo? É um complemento muito importante. Realmente, se eu tivesse parado só na moeda falsa, você realmente daria margem a essa justificativa sua, viu? Mas aqui o Tião ficou em dúvida. Aí o Tião, olha só onde ele foi. Ele foi lá na fonte certinha. Ele procurou as decisões dos superiores tribunais. E qual foi a resposta que ele encontrou, né? Ele encontrou lá que para configurar o delito de moeda falsa, não se enquadra a falsificação grosseira. Ok, Valdoir? Deu para entender agora? Percebi negócio que é o li pela metade. Acontece, tá? Fica tranquilo. Por isso que é bom a devolutiva. Questão 13. Ó, Joana adquire, vende, introduz na circulação moeda falsa. Opa! Joana Custosa, hein? Apesar de praticar vários verbos. Que verbos são esses? São chamados pela parte geral do Código Penal como tipo penal. Então, qual é o tipo penal? É o verbo que está dentro de cada artigo. Então, ó, Joana adquirindo, vendendo, introduzindo na circulação moeda falsa, apesar dela praticar todos esses verbos, Joana vai responder apenas por um tipo penal, previsto aonde? No 189, parágrafo 1º do Código Penal. Por quê? Aí eu explico, ó. Tal tipo penal é um tipo misto alternativo. O que é um tipo misto alternativo? É um tipo, você consegue, Valdoir, responder para nós? O crime mais grave absorve o menos grave. Esse é o princípio da consunção, né? Ou da subsunção. Mas e o tipo misto alternativo? Vamos lembrar mais um pouquinho? Ó, pensa aí. Aqui, o que a Joana fez? Fala para mim. Adquiriu, vendeu e introduziu na circulação moeda falsa. Quantos verbos eu falei que ela praticou? 3, não foi? Vendeu, adquiriu e introduziu, né? O tipo misto alternativo manda que tem tipos penais que, se tiver tudo dentro de um tipo penal, ainda que o sujeito pratique todos os verbos, ele vai responder por apenas um crime. Entendeu? Então, Joana, apesar de ter praticado 3 verbos em função
do princípio aí, né, do tipo misto alternativo, na verdade, a classificação doutrinária, e tem previsão no 189, realmente, parágrafo 1º, Joana vai responder por apenas um crime. Então, ó, verdade, certinho. 14. A conduta de quem recebeu de boa fé, como se fosse verdadeira, moeda falsa. Várias pessoas acredito que já tiveram essa conduta, né? Eu acredito que sim, na nossa sociedade civil. Então, essa pessoa ela recebe de boa fé, ela acredita que é verdadeira essa nota. Pensa que, né? Pensar na nota de R$ 10 é uma coisa, pensar na nota de 200, como a gente conversou nas nossas aulas, aí a gente fica, né? Opa, e aí? Fica complicado não praticar isso aqui, mas ó, vamos à luz do Código Penal. Aí, essa pessoa recebe de boa fé, como se fosse moeda verdadeira, só que a moeda é falsa. E o que ela faz? Ixi, não estou podendo, ainda mais nessa época, eu estou podendo, né, perder dinheiro, não. Então, ela restitui a circulação. Depois de conhecer a falsidade, não pratica nenhum crime de acordo com o Código Penal. É uma questão, na verdade, que a sociedade em si, ela repensa. Quando ela pega aquela nota, né, sujeito A, pega determinada nota, passando por dificuldade, ela olha, aparentemente ela não vê que é falsa, mas depois ela vai verificar, realmente é falsa. Conhece a falsidade. Ah, mas pratica crime nenhum, não. A gente, né, tá acostumado. Opa, peraí. Vamos lá no 289. Ó, o que manda o 289? 289, parágrafo 2º. Vamos ler. Vamos lá, Valdir, lê, ó. Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Aqui nós sabemos que cabe o benefício do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Mas essa conduta aqui, gente, ela é errada. Pode falar, Valdir. Esse caso aí realmente é um exemplo similar, que diferente de moeda falsa, mas na falsidade, que aconteceu isso com meu irmão. Um exemplo, quando o carro é roubado e clonado, a pessoa compra o objeto roubado, pensando que é verdadeiro, e descobriu que é falso, o dever dele correu lá na delegacia e entregou, que se permanecesse com ele em mão,